Aqui eu estou representando um histograma que foi feito daquele experimento do tempo de reação, onde um dos nossos alunos aqui da disciplina fez isso após o almoço e ele verificou que aconteceram algumas vezes tempo de reações abaixo de 125 milissegundos, um número maior de vezes aqui, maior ainda nessa região central, depois caiu. Ou seja, uma maior concentração na parte central e poucos valores nas extremidades. É uma característica. Aqui temos um outro aluno que também fez esse mesmo experimento e encontrou uma coisa parecida, uma concentração maior de valores na região central e poucos valores nas periferias. Aqui nós estamos representando as distribuições de estaturas de homens e mulheres, maridos e esposas, feito um levantamento nos Estados Unidos. As esposas têm alturas diferentes e a gente está verificando aqui nesse histograma uma grande concentração de pessoas com altura média. Um número menor de pessoas com altura muito grande e um número pequeno também de pessoas com altura muito baixa. Os homens estão representados aqui na cor azul, também o mesmo comportamento. Poucos valores nas extremidades e uma grande concentração de valores na região central. Aqui temos outro exemplo, número de pessoas por estatura, também de um grupo agora um pouco diferente, e a gente está notando essa tendência, maior concentração na parte central e menor concentração na periferia. Aqui temos outro exemplo, minutos para chegar no escritório, quanto tempo levou, e a gente tem aqui esse mesmo comportamento. Se nós voltarmos para aquele problema aqui do bico de tinta, a gente vai notar também um comportamento parecido. À medida que a gente está provocando essa tinta se propagar aqui, a gente nota que há uma maior concentração de valores na região central e uma concentração menor de valores na periferia. A gente pode repetir isso várias vezes e nós vamos notar que esse comportamento ele vai se repetir, certo? A gente tem uma maior concentração na parte central e valores mais raros na região da periferia. Nós podemos também aqui, por exemplo, mexer no espalhamento e vamos notar também que existe esse mesmo comportamento. O espalhamento agora está um pouco maior, a gente vê uma maior concentração aqui nessa região central e um número menor de valores na periferia. Isso é uma característica que a gente está observando aqui e ela acontece em vários fenômenos naturais. E isso foi notado já há muito tempo, que esse comportamento ele é chamado de normal. Normal no sentido de comum, algo que acontece com muita frequência. Isso foi então observado, algum tempo atrás, que a forma com que essa variável aleatória se apresentava é mais ou menos como essa que está representado aqui. Quer dizer, uma figura que tem aqui uma maior concentração de valores, uma maior densidade de probabilidade na região central e valores com menor incidência nas extremidades. Se notou que essa figura ela tem uma simetria, um valor de simetria que corresponde ao valor médio e é uma curva que a gente nota, ela é assintótica em relação ao eixo horizontal. Ela vai chegando cada vez mais perto do zero, mas nunca chega exatamente no zero. E a gente nota aqui nessa região superior que ela tem uma curvatura negativa, porque o centro de curvatura está abaixo da linha. Nessa outra região, ela tem uma curvatura positiva, também na outra extremidade. E, em algum lugar, a curvatura negativa, antes de passar a ser positiva, ela chega a ser zero. Curvatura zero é um trecho de reta. É um ponto chamado ponto de inflexão, ponto onde a segunda derivada é igual a zero. E existe um ponto de inflexão mais ou menos por aqui. Esse ponto de inflexão, então, se nós baixarmos dele aqui duas linhas verticais, nós vamos verificar que a distância entre o valor médio e esse ponto de inflexão corresponde geometricamente ao valor do desvio padrão desse tipo de distribuição. Então, ela é chamada distribuição normal ou
distribuição gaussiana. Bom, ela foi observada pela primeira vez no século XVIII e foi chamada de curva normal de erros, porque ela aparece com muita frequência em vários fenômenos naturais. Quem é que observou isso pela primeira vez? Foi o matemático alemão, Gauss, que viveu nessa época. É um gênio. Ele fez coisas incríveis. Desde criança, ele era uma criança prodígio e a vida e obra do Gauss é fantástica. E os alemães são tão aficionados por ele que a nota de 10 marcos, que era a moeda que antecedeu o euro, tinha a imagem do Gauss, né? Então, o nome gaussiana é em homenagem ao Gauss, que pela primeira vez formulou o equacionamento desse tipo de fenômeno. Ele encontrou uma equação que representa exatamente aquele fenômeno. A equação é essa, né? Ela tem aqui um termo exponencial, entra nessa equação o valor médio, entra nessa equação a variância, e o desvio padrão, né? E esta função ela tem algumas características necessárias. A área dela, de menos infinito até mais infinito, é unitária. Então, essa função ela é usada para modelar uma série de fenômenos naturais. Bom, para convencer vocês que essa distribuição ela aparece com muita frequência, eu vou voltar um pouco ao assunto do capítulo anterior. Nós vamos pegar aqui e estudar novamente dados. E aqui eu estou representando os dois únicos valores de dados, amarelo e azul, que resultam na média igual a 1. Para ser 1,5, existem duas possibilidades, e assim por diante. O campeão aqui é 3,5. Então, nós temos aqui um formato de valores esperados correspondente aqui a um triângulo, certo? Lembra dessa geometria aqui. Agora, nós vamos voltar e representar aqui como é que é a função distribuição de probabilidade, que é uma variável discreta, para o lançamento de um dado. É uniforme. Para o lançamento de dois dados, a média de dois dados, como é que seria? Aquele triângulo que nós vimos no slide anterior. E se a gente agora estudar a média de 3 dados, como é que vai ser a forma? Já não vai ser mais um triângulo, ela vai ter essa forma já que começa a ficar um pouco arredondada. E a média de 4 dados? E a de 5 dados? E a de 6 dados? Vejam que praticamente a forma deixou de se modificar bruscamente. Existem pequenas alterações aqui entre 4, 5 e 6. E notem também que a forma dessa distribuição aqui se aproxima da forma da distribuição normal ou gaussiana. Se a gente continuar aumentando para 8 dados, 10, 15, 20, 25 e 30, nós estamos vendo que a forma dela está se mantendo. Na verdade, ela está um pouquinho mais magra. Ela está mais magra por um fenômeno que a gente vai estudar mais para frente um pouquinho. Mas se eu pegar e mexer aqui na escala, a gente vai ver uma sequência agora. Média de um dado, 2 dados, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 e 30. Ou seja, a forma ela está sendo preservada. Então a gente nota aqui alguma coisa interessante. Quando a gente está lidando com médias de variáveis aleatórias, a média tende a apresentar uma distribuição normal ou gaussiana. Por isso que ela é tão importante na engenharia, porque ela resulta da ação combinada de uma série de fenômenos ou efeitos aleatórios que, em média, produz essa componente imprevisível aleatória. E essa média essa mistura de coisas diferentes tende a apresentar esse comportamento normal ou gaussiano. Então, a função probabilidade acumulada a gente obtém integrando a função densidade de probabilidade de menos infinito até x. E a gente chega nessa expressão que está aqui. Só que a gente tem um problema. Até hoje,
ninguém conseguiu achar a integral, conseguiu integrar essa função analiticamente. Então, é uma integral que você não consegue resolver. E aí, como é que você faz para lidar com uma coisa que você não consegue calcular? Não consegue calcular analiticamente. Qual foi a solução? Foi calcular numericamente e ou usa um programa de computador ou tabela essa função. Você calcula vários valores e apresenta isso de forma tabelada. Aqui nesse nosso curso nós vamos usar duas maneiras, mas vamos primeiro aprender a lidar com a tabela. Só que tem um problema. Para cada valor da média e para cada valor do desvio padrão, ou variância, eu vou precisar de uma tabela diferente. E quantos valores diferentes de média e desvio padrão seria necessário preparar? Um monte. Então isso fica inviável. Mas aí houve uma ideia um pouco mais esperta, né, de fazer uma espécie de uma normalização. É o que a gente chama da distribuição normal padronizada. Ela tem algumas características. Para isso, vamos primeiro representar aqui uma distribuição que apresente um valor médio igual a 3 e apresente um desvio padrão igual a 2. Vamos chamar essa variável de x maiúsculo, e essa seria a função densidade e probabilidade, com a distribuição normal com essas características. Para usá-la, eu precisava de uma tabela com média 3 e desvio padrão 2. Mas, para a gente mexer nessa média, para que ela vire zero, o que é que eu preciso fazer? A resposta é simples. É só subtrair 3 unidades de x. Vamos então definir uma variável que nós vamos chamar de y, calculada a partir da variável x menos 3. Pronto. Com isso, eu consegui transformar a média em zero, simplesmente subtraindo 3 unidades. E o próximo passo é transformar esse desvio padrão em unitário. Para fazer isso, é suficiente eu dividir essa variável aleatória pelo valor do desvio padrão. Então, se eu dividir agora y por 2, que é o valor do desvio padrão, eu vou definir uma nova variável, que eu estou chamando aqui de z, e essa variável z, ela apresenta a média zero, desvio padrão unitário. Portanto, é uma distribuição normal padronizada. Média zero, desvio padrão unitário. Então, para eu pegar uma distribuição qualquer e transformar nessa distribuição normal padronizada, eu preciso fazer uma subtração e uma divisão. Então, de forma genérica, é uma mudança de variável dessa forma. A nova variável z vai ser calculada a partir da variável x menos o seu valor médio esperado, dividido pelo desvio padrão esperado. E ao fazer isso, eu tenho uma nova variável aleatória z, com distribuição normal padronizada, média zero e desvio padrão e variância unitários. Com isso, a fórmula da distribuição normal ela se simplifica, né? Veja que ela está mais fácil de ser equacionada, porque tem média zero e desvio padrão 1. Entretanto, mesmo assim, eu não consigo calcular a função de distribuição cumulativa. Ela precisa ser integrada. Só que agora tem uma vantagem. Basta uma tabela. Uma tabela com média zero, desvio padrão unitário. Como eu sei converter qualquer distribuição na normal padronizada, basta eu ter uma tabela